Namastê, eu sou Alia de Souza, Amritananda Das, e eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho do polêmico caso do Sabarimala. Então, Sabarimala, ele é um templo hindu do sul da Índia, no estado do Kerala, que ficou muito famoso no mundo todo agora pela polêmica de que a Suprema Corte indiana, a pedido de uma ativista, de uma advogada muçulmana, pedindo então o direito de igualdade de oração para que ela pudesse entrar então no templo hindu, que supostamente então esse templo não permite a entrada de mulheres. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho de tudo isso, né? Um caso bem polêmico, eu estou bem triste na verdade com tudo que está acontecendo. E aí, então, esse vídeo é uma resposta para falar um pouquinho para vocês, expor o lado para vocês que a mainstream mídia, a maior grande mídia, está espalhando apenas um lado da verdade. Então, primeiro eu quero explicar um pouquinho o porquê que esse templo ele tem essa regra. Então, o hinduísmo ele tem vários panthas, ele tem várias escolas filosóficas, ele tem várias linhas. Cada uma dessas linhas ela tem regras específicas, ela tem tradições específicas. Existem muitos templos na Índia em que não são permitidos a presença de homens. Existem cerca de 10, segundo algumas estimativas que eu andei pesquisando, e nesses templos os homens não são permitidos, porque o templo ele celebra o feminino sagrado, né? Tem templos na Índia em que as sacerdotisas são todas mulheres. Tem templos no próprio Kerala em que o homem é um sacerdote e ele lava o pé das mulheres devotas, porque a mulher representa o divino sagrado, no caso são devotos da deusa. Então, por que exatamente esse templo em específico, né, ele tem essa regra? Né? Então, Ayapa Muni é uma deidade que ele, segundo os Puranas védicos, ele é filho de Shiva com Mohini. Mohini é um avatar de Vishnu. Então, quando Mohini se apareceu, Shiva se sentiu muito atraído por Mohini. Era uma bela avatarini, uma mulher, né, uma deusa, e muito bonita. Então, Shiva se sentiu atraído e com ela ele teve um filho. E esse filho é Ayapa Muni. Ele é um sábio, na verdade, ele não é um deus. Ele é considerado um Muni, um sábio, um santo. E esse Muni ele levou então a tradição védica para o sul da Índia. Ele cruzou as montanhas víndias e ele foi até o sul da Índia fazer austeridade. Então nesse templo, né, é em cima de uma montanha sagrada, que é uma floresta, é um parque, uma reserva nacional, onde tem muitos elefantes e tigres. Em cima dessa montanha tem esse templo onde Ayapa fazia suas austeridades como um menino celibatário, como um menino monge, né? E na tradição hindu, quando o menino é monge, celibatário, ele evita o contato com o sexo oposto, né? Ele fica recluso do sexo oposto. Então ele estava fazendo nessa cima dessa montanha austeridade. Todos os outros templos de Ayapa Muni, mesmo no Kerala, as mulheres são permitidas entradas. Mas enfim, aí vem a polêmica. Mas então as mulheres hindus do Kerala estão querendo entrar no templo do Sabarimala para rezar? Não. Todas as ativistas que tentaram entrar no templo não são devotas de Ayapa Muni. Teve muçulmanas, teve cristãs e a maioria delas, na verdade todas elas têm vínculos políticos marxistas. No caso, o estado do Kerala é regido pelo Partido Comunista há 40 anos já. O Partido Comunista ganha lá. Por ironia do destino, né, os comunistas na Índia, eles são aliados dos missionários cristãos e aliados dos muçulmanos em tudo, né, contra o hinduísmo. E o Sabarimala ele é o último templo hindu, na verdade, que mantém a chama acesa do hinduísmo no estado. O estado, na verdade, os hindus já são minoria. No Kerala eles já são cerca de 46%, sendo que muitos deles são marxistas. Né? Então não são exatamente pessoas religiosas. Então essas ativistas elas estão há alguns meses já tentando entrar dentro do templo de Sabarimala. É engraçado que algumas delas são cristãs, outras muçulmanas. Elas não estão preocupadas com o patriarcalismo nas suas religiões, sendo que há igrejas e mesquitas no próprio Kerala em que mulheres não entram em muitas áreas. Né? Então é um ativismo disfarçado, uma afronta religiosa de um lobby político também promovido pelo Partido Comunista do Kerala, junto com os missionários cristãos e algumas entidades muçulmanas. A Rehana Fátima, né, como eu estava falando, foi a primeira que tentou entrar. Ela estava levando como oferenda para a deidade um absorvente usado.
Então ela acredita que as regras de limpeza do templo, que são a causa, digamos assim, do veto às mulheres entrarem, o que é uma falácia. A questão principal é a deidade ser brahmachari, ela não tem contato com mulheres do sexo oposto no seu período reprodutivo, e não porque a mulher estaria impura. Então existe muita má informação na mainstream media, muita falsa propaganda, como que se as mulheres hindus devotas quisessem realmente entrar no templo para orar. O que está acontecendo é o contrário. Milhares, gente, ó, eu vou te mostrar aqui vídeos de pessoas, 4 milhões de hindus fizeram no dia 26 de dezembro uma grande campanha acendendo lamparinas em protesto pacífico, que é como os hindus costumam protestar na Índia, de forma pacífica, sem destruir propriedade pública. Uma fileira de quase 800 quilômetros de pessoas, uma do lado da outra, protestando contra. 80% delas eram mulheres devotas de Ayappa Muni. Dois dias depois, o Partido Comunista, então, junto com uma entidade feminista do estado vizinho, Tamil Nadu, de uma ativista comunista de lá, fizeram uma campanha para entrar no templo, né? Então, chamaram várias ativistas comunistas e por ironia do destino, 10 mil cristãs e muitas mulheres de burca também estavam nesse protesto, pedindo pela liberdade, então, da mulher hindu de entrar no templo, sendo que mesmo as muçulmanas não podem entrar na mesquita delas, na salão principal, para orar junto com seus maridos. Meio que uma grande ironia do destino, se não um sarcasmo e uma afronta religiosa, né? Então, esse vídeo é um protesto, né? Eu quero dizer que 2 mil hindus foram presos pelo Partido Comunista por protestar pacificamente, inclusive mulheres. Durante meses, então, foi muito triste de acompanhar todos os atentados de algumas comunistas tentando entrar no templo, e elas nunca conseguiram. Os hindus sempre protestaram, fizeram grandes barreiras, e até então, mesmo com toda a violência policial e toda a plataforma policial atacando muitas regras e restrições nos peregrinos, durante meses os peregrinos não tinham direito a dormir no templo, eles tinham que visitar o templo e voltar. A polícia colocou um monte de restrições, um monte de regras, justamente para facilitar então a entrada dessas ativistas. E eles conseguiram. Então, assim, eu estou muito triste, as pessoas, os hindus do Kerala estão muito tristes, e essa propaganda que a mídia está lançando de que os hindus são machistas e são contra as mulheres, isso é uma grande falácia, uma grande mentira. E eu queria aqui, com esse vídeo, dar a minha voz como protesto para essa grande falácia espalhada pela BBC Índia e reproduzida na mídia ocidental como uma verdade absoluta, sem levar em consideração a fé dos hindus, impondo conceitos, sem respeitar a tradição do feminino e do masculino sagrado dentro do hinduísmo, impondo conceitos exóticos com pretextos escusos por trás, né? Porque se você vê que existem ali a tendência de entidades cristãs, muçulmanas, em querer acabar com uma tradição hindu, do último templo hindu do Kerala, que é, digamos assim, forte, que é... Gente, vocês não têm noção, o Sabarimala, ele atrai muito mais gente que o Vaticano, que Meca, tipo, o número de peregrinos por dia ali, tipo, é muito grande, milhares de pessoas. Claro, ele abre apenas algumas épocas do ano, mas então toda essa movimentação mostra o envolvimento político do Partido Comunista por trás do templo. Para vocês terem uma ideia, o partido controla as finanças do templo.
Todo o dinheiro que os peregrinos doam é confiscado pelo governo e utilizado em programas seculares. Que volta para o templo em si é muito pouco, cerca de 20% de todo o dinheiro doado. Então os templos hindus praticamente muito sofrem isso nas mãos do governo, e um descaso do governo, no caso, porque eles, da mesma forma que eles coletam o dinheiro, eles devolvem muito pouco, e muito desse dinheiro é usado em benefício a entidades missionárias, igrejas e mesquitas, que ganham, inclusive, às vezes até patrocínio para viajar para o Hajj, para fazer a sua peregrinação, desse dinheiro dos templos hindus. Então, o colonialismo ele ainda existe na Índia. Isso é a minha voz de protesto. E o colonialismo existe quando você, ocidental, fica julgando a cultura hindu sem conhecer, chamando de patriarcalismo, sem realmente querer entender. Você está seguindo um padrão colonial que foi estabelecido pela Inglaterra, pelos invasores muçulmanos. Então, tudo isso é muito mal compreendido na cabeça do ocidental. É muito fácil julgar, é muito rápido o julgamento das pessoas. Eu estou notando isso como seguidor do hinduísmo, eu noto isso. Como as pessoas vêm me perguntar, elas vêm me afrontar, elas vêm, digamos assim, me questionar como uma tentativa de me envergonhar na minha fé e querer talvez até me dissuadir da minha fé. Então eu quero dizer assim para vocês que vocês tenham um pouquinho de consciência antes de saírem criticar as coisas. É muito, muito desonesto, porque na essência isso não é uma guerra pelo direito das mulheres. Se fosse uma guerra pelo direito das mulheres, o próprio Partido Comunista, no caso, teria colocado na cadeia um bispo que esse ano passado, agora, poucos meses atrás, estuprou 4 freiras. E essas freiras foram a público denunciar esse bispo. E o Partido Comunista ficou do lado do bispo, não ficou do lado das freiras. Tem uma igreja no próprio Kerala em que o corpo central da igreja, a parte central, a parte mais sagrada da igreja, é dedicada somente a padres católicos e somente homens podem entrar nesse santuário. Nas mesquitas do Kerala, praticamente todas as mulheres elas podem entrar somente em alas separadas, elas nunca podem entrar, fazer oração junto com um homem na área principal. É muito estranho porque eles aqui no Ocidente, né, os comunistas, eles odeiam o cristianismo, mas na Índia eles se amam, e junto dos cristãos e dos muçulmanos também entram nesse menagê, né, amoroso, político na Índia. Então é muito complexo isso, e é muito irônico também, né, como ideologias inimigas unem as mãos para tentar difamar algo que ambas querem destruir, que no caso é o hinduísmo. Então esse é o meu vídeo, é o meu protesto, é o meu pedido de respeito para você, brasileiro, que está aí ouvindo essas notícias e caindo nesses julgamentos bem eurocentristas, bem preconceituosos. Bom, eu já disse o que eu tinha para dizer. Se você gostou do vídeo, se você também não gostou, deixe o seu comentário, quero saber. Mantendo o respeito, tudo é muito bem-vindo.